Olá, você sabe o que é a síndrome do intestino irritável? Segundo o consenso de Roma IV, é um distúrbio gastrointestinal funcional crônico, caracterizado por dores e distensões abdominais, alteração no hábito intestinal, causando constipação e/ou diarreia. Quando há predomínio na constipação, mais de 25% das fezes são endurecidas e menos de 25% das fezes são amolecidas. Quando o predomínio é na diarreia, mais de 25% das fezes são amolecidas e menos de 25% das fezes são endurecidas. No caso misto, tanto as fezes amolecidas quanto as endurecidas são maiores que 25%, tendo alternância entre as duas. No incaracterístico, alguns pacientes têm predomínio na dor abdominal e outros sintomas, porém sem alterações importantes no hábito intestinal. Alguns sintomas extraintestinais podem ser cansaço, irritabilidade, tensão, cefaleia e entre outros. Diagnóstico: dor ou desconforto abdominal presente há 3 ou mais dias por mês nos últimos 6 meses, sendo acompanhada por pelo menos duas características: alívio com a defecação, mudança na frequência ou na forma das fezes. Estudos mostram que essa síndrome atinge homens e mulheres de todas as idades, sendo prevalente de 30 a 50 anos, atingindo de 10 a 20% da população geral, sendo predominante mulheres. Estudos atuais também apontam o aumento dessa síndrome em homens. Tá confuso? Calma que eu vou te explicar. Vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia dessa doença. A motilidade intestinal é aquela que gera cólica. Ela pode estar aumentada, levando a diarreia, ou diminuída, levando a constipação. Pode ser alterada por diversos estímulos, podem ser internos, como alteração hormonal, ou externos, como estresse. Antes da evacuação, acontece no intestino as propagações de contrações de alta amplitude, que isso acontece em intestinos saudáveis também. Porém, os doentes eles percebem mais esse mecanismo por conta de uma sensibilidade aumentada no intestino. A diarreia acontece por uma atividade motora prolongada após a refeição ou uma hipersensibilidade retal. A constipação acontece por redução dessas contrações de alta amplitude e por diminuição da sensibilidade retal. O fator ambiental parece ter muito mais relação com a fisiopatologia do que o fator genético. Mais pessoas de uma mesma família podem ter a patologia, mas isso se justifica pelo comportamento padrão da família. Geneticamente, algumas pessoas têm menor quantidade de citocina anti-inflamatório, que gera uma inflamação exacerbada dos órgãos. A síndrome do intestino irritável pós-infecciosa pode ocorrer depois de uma gastroenterite aguda, devido ao aumento das células inflamatórias e da permeabilidade intestinal. A hipersensibilidade visceral é o principal fator envolvido na dor torácica e na dor abdominal, e tem diversas causas. Pode ocorrer uma diminuição na interação das células da mucosa entérica, do sistema imunológico e dos neurônios, que é a barreira protetora contra os antígenos. Existe também uma ativação alterada ou aumentada das regiões que envolvem o processamento da dor. O neurotransmissor principal envolvido na dor parece ter uma conexão direta com o reto e o colo sigmoide. Além disso, uma existência de inflamação local. Então, essa existência de inflamação local acontece devido ao aumento de citocinas e outras células pró-inflamatórias. Ocorre também uma alteração da flora intestinal, onde 65 a 84% dos pacientes apresentam um aumento bacteriano desse intestino e uma anormal propulsão e expulsão de gases. Durante a alimentação, os pacientes parecem contrair involuntariamente a musculatura abdominal, o que gera uma distensão abdominal e também uma retenção desses gases. Intolerâncias alimentares. Alguns sintomas parecem estar aumentados na presença de alguns determinados alimentos. Um desses pode ser intolerância a lipídios, outra intolerância a hidratos de carbono de cadeia curta, que são os FUDMAPs, onde o intestino ele responde exageradamente à distensão gasosa de fluidos que são eliminados durante a absorção desses hidratos de carbono. Os sinais intestinais chegam ao cérebro pelo tronco cerebral e o tálamo. O sistema nervoso central ele age como um filtro para que esses sinais não cheguem à parte consciente do nosso cérebro, que é o córtex. Porém, esse linear ele é relativo de cada pessoa. Outra vertente que vem sido muito estudada é a relação eixo cérebro-intestinal. No sistema nervoso central existe o eixo hipotálamo-pituário-adrenal. Ele libera cortisol quando ele é ativado por estresses externos e controla diversos processos corporais. Acredita-se que a relação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico é bidirecional, o intestino se comunica com o cérebro.
As pessoas que possuem mais transtornos de humor apresentam mais sintomas e mais queixas, podendo ser ansiedade, comportamentos neuróticos e traumas de infância. A gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento da síndrome do intestino irritável. Pode ser feito de várias maneiras: intervenções farmacológicas, mudança no estilo de vida e mudança da alimentação. Mas afinal, o que são os food maps? Food maps são carboidratos de difícil absorção e altamente fermentáveis, e eles são divididos nessas classes que a gente colocou aqui. Os efeitos dessa fermentação no nosso intestino podem causar dor, inchaço abdominal, flatulência e alterar a motilidade intestinal, causando diarreia ou constipação. Um dos tratamentos que tem sido muito utilizado é uma dieta baixa em FODMAPs. Ela causa alívio em 75% dos pacientes, mas é de curta duração, podendo durar até 3 meses, e é composto dessas fases que a gente colocou aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre as fases da dieta. A fase 1 é a mais restritiva. Ela pode durar até 8 semanas, mas os pacientes já sentem melhora a partir da 3ª semana. Ela é a mais restritiva porque diversos alimentos devem ser evitados nessa fase, como maçã, melancia, abacate, alho, cebola, grãos como feijão, grão de bico, glúten, lactose, xilitol, castanhas. Aí agora tá todo mundo se perguntando, mas afinal, o que o paciente pode comer? Aí a gente colocou aqui alguns exemplos de pratos prontos, mas ele pode comer carnes em geral, alimentos sem lactose, arroz, cuscuz e em quantidades pré-determinadas pelo profissional. A fase 2 é a fase de reintrodução, então chegou a hora de ir testando os alimentos para identificar quais causam desconfortos e qual o nível de tolerância do paciente a cada um deles. Então, a cada 3 dias, o paciente testa um alimento de cada classe dos FODMAPs e volta para a fase restritiva. É muito importante que o paciente tenha um diário alimentar para anotar qual foi a quantidade que ele comeu e qual o alimento. A fase 3 é a fase de personalização da dieta. Após os testes feitos, o paciente já vai ser capaz de identificar quais alimentos ele não tolera e quais ele possui um certo nível de tolerância. Nessa fase, o ideal que aconteça é que o paciente retire os alimentos que ele não tolere muito bem, para que não cause mais desconfortos para ele. Quando o paciente está na fase aguda da doença, também pode ser utilizado tratamentos farmacológicos, antiespasmódicos, que causam um alívio na dor abdominal, antidiarreicos e laxantes. Diretrizes informam que alguns alimentos devem ser reduzidos ou evitados a fim de melhorar os sintomas. É interessante que se evite ou consuma até um drink para mulheres e 2 drinks para homens. A cafeína é de acordo com os sintomas, mas é interessante que se consuma até 400 mg. As fibras não devem ultrapassar a quantidade de 20 a 30 gramas por dia. É interessante evitar o consumo de farelo de trigo acima da ingestão habitual. As gorduras elas não devem ultrapassar as recomendações da OMS, que é de 30 a 35%. Também deve se limitar a ingestão de até 40 a 50 gramas por dia. A ingestão hídrica é um dos pontos principais e mais importantes, sendo seu consumo mínimo de 1,5 litro até 3 litros de água por dia. Sobre o leite e o glúten, é interessante reduzir de acordo com a tolerância do paciente sobre os sintomas gastrointestinais. A diretriz também recomenda a prática de atividades físicas de no mínimo 30 minutos, 5 vezes na semana, e evitar pular refeições a fim de evitar grandes volumes de refeições.